Estamos estudando essa semana uma lição que vem falando sobre a origem e a eliminação do pecado. Agora chegamos ao terceiro tópico, onde vamos compreender sobre o meio de escape, que na verdade eu aqui já tenho mencionado já desde o primeiro tópico, porque quando eu falo de problema eu já penso lá na frente na solução. E quando nós falamos de pecado, a solução é este meio de escape, que será melhor apresentado então neste terceiro tópico. E vamos falar dele. Pergunta A. Quem é a verdadeira serpente? Bom, eu falei, vamos falar da solução e de repente a primeira pergunta não é da solução. Tá, é a contextualização, mas o tópico vai chegar à solução, né? Mas vamos falar falar mais alguns detalhes do problema. Quem é a verdadeira serpente e o que ela fez com o mundo inteiro? Bom, aqui em Apocalipse 12, versículo 9, traz sendo o diabo, né? Satanás. Então, o diabo, Satanás, ele é A antiga a serpente. antiga serpente, mencionada na palavra de Deus. Então, foi ele que se manifestou lá no Éden, enganando os nossos primeiros pais, né? Através de uma personificação de serpente. Isso mesmo. E E o que ele ela faz com o mundo inteiro? Bom, ele promete o que ele não tem, né? Assim como ele enganou, ou seja, ele enganou Eva, mentiu para Eva, ele continua fazendo isso. Continua né? mentindo. Continua mentindo, continua enganando. Como que ele engana? Ele promete liberdade, mas na verdade não é uma liberdade. É uma escravidão. É uma escravidão. É como aqueles anúncios, Luzerley, de hoje ainda existe, mas antigamente existia muito mais. As pessoas queriam ficar ricas, né, ter dinheiros, e aí via anúncios oferecendo serviço em outro país. E aí a pessoa aceitava, porque ia ganhar muito dinheiro, a proposta era boa, mas quando chegava no país, tornava escravo, né? Escravo daquela pessoa. Né? Era um trabalho talvez escravo ou análogo à escravidão, e era tudo mentira, não recebia, né, aquela promessa que tinha, né, sido feita a ele. Assim faz Satanás. Né? Ele promete uma liberdade que nem ele tem, e assim ele escravizou o mundo. E, consequentemente, ainda por conta dessa escravidão, né, a consequência de estar escravo de Satanás é a dor, o sofrimento, morte, né? Todas essas consequências. Como diz o verso de Romanos 8, 22, toda a criação geme. Geme por quê? Está debaixo do domínio de Satanás. Desse ano. Então, ele conseguiu colocar o mundo todo, né, como inimigo de Deus. O mundo foi criado por Deus, né? Mas agora ele, através do engano, da mentira, né, ele coloca o mundo contra Deus. Então a pessoa diz assim, não, agora eu vou me libertar desse negócio de religião, de Jesus, de Deus, etc. Eu quero ter uma vida livre. A pessoa pensa que está livre, né? Mas tem até uma frase da nota que diz assim, a pessoa fala de liberdade de atitudes livres, mas está na pior escravidão. Não pertence a si mesma. E depois, a mente que Satanás controla é fraca em poder moral. Está completamente sob o domínio dele, né? Pergunta B. O que nos leva a continuar vivendo na escravidão? Então, aqui é a condição daquele que é pecador, escolhe aceitar, né, essas propagandas enganosas. Mas por que se escolhe aceitar essas propagandas e mesmo muitas vezes recebendo lições que alertam, advertem, ou mesmo através da palavra de Deus, ou de uma pregação, ou através da mensagem que alguém deu, a pessoa fala, não, mas eu quero isso. Por quê? Bom, a gente viu no início que Deus deu ao homem, né, o poder de escolher, o poder de escolha. Então, o poder de decisão está em cada ser humano, está em cada pessoa. E, né, o que leva a pessoa a continuar vivendo na escravidão é as suas próprias escolhas. Né? É aquele carro que está sem motorista e sem freio, descendo ladeira abaixo, né?
que às vezes ele até bate numa pedra, dá aquela estabilizada, né? Mas logo ele se desvia do lado e continua descendo. Né? O homem não é esse carro sem governo, né? Porque o poder de escolha está na mão dele. Sim. Né? Então ele pode parar. Mesmo descendo ladeira abaixo, ele pode, no momento, ele encontrar uma pedra firme, né? Se encostar ali e falar, eu não vou descer mais. Né? Eu escolho parar aqui e escolho voltar a subir. Exato. Então, as escolhas, inclusive o verso de Romanos 6,16, em versões mais atualizadas da Bíblia, fazem menção de que nós servimos aquele que nós escolhemos. Não sabeis vós que sois servos de quem de quem escolhemos servir? Então, é uma escolha, né? Nós escolhemos. Talvez existem pessoas que falam, mas eu não consigo. De fato, a gente, numa condição carnal, nós temos essa luta intensa, incessante. No entanto, se você quer se afastar do caminho do pecado e da perdição, você precisa escolher isso daí. E dar passos decididos nesse sentido. Porque a pessoa às vezes fala, não, mas eu quero. Mas continua frequentando os mesmos lugares, continua tendo as mesmas companhias, continua procurando as mesmas satisfações pecaminosas, as mesmas coisas que lhes incita os sentidos. É apenas uma escolha de boca para fora. Aqui nós estamos falando de escolha, de decisão de alguém que realmente escolhe fazer isso e levanta para fazer, né? E Deus dá graça e força para isso. E aqui traz, não traz o detalhe, mas a gente vê que o poder de decisão está em nossas mãos, mas não esse poder de escolha não é uma escolha impossível, né? Exato. Porque a gente pode, olhando para a pergunta anterior, a gente pode pensar assim, não, nós já somos escravos de Satanás, Satanás controla, nossa mente é fraca, então eu não tenho escolha, pode parecer isso. Sim. Mas a gente vai ver na lição que o homem tem o poder de escolha e é uma escolha real, né? Porque esse poder Deus dá para o ser humano. Então, não podemos dizer assim, não tem como eu escapar das garras de Satanás. Tem como sim, porque Deus proveu um meio. Exatamente. Pergunta C. Como Deus apresentou pela primeira vez o plano da redenção a este universo? E quem é a semente da mulher? É aquilo que a gente estava dizendo, né? Deus proveu um meio para que o homem pudesse escolher, né? E a gente vê isso já assim que o homem pecou, né? Assim que o homem pecou, na sentença que Deus deu à serpente, né, Deus ali já traz uma esperança ao pecador. Diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa sentença, né, Deus ali apresenta o plano da redenção. Agora, e nessa sentença, né, porque aqui foi tão logo o ser humano pecou, Deus já vem e apresenta ao homem e à mulher esta afirmação, dizendo que existiria uma segunda chance para eles, né? E que essa segunda chance seria provida a partir de um descendente, né? De uma semente da mulher, de um descendente da mulher. Quem é essa semente da mulher? Essa semente da mulher, segundo Gálatas 3, 8, 16 e 29, é Jesus. Jesus é a semente da mulher. Ele ia nascer de mulher e agora ele ia fazer guerra contra Satanás, a antiga serpente, e ele ia vencer. Muito bem. Então, Jesus é esta semente, né? O Messias esperado já desde pelos nossos primeiros pais e de geração a geração, quando se nascia ali o filho, se esperava, né, que aquele, de repente, já fosse o Messias. A esperança se perpetuou entre o povo de Deus, né, ao longo dos séculos. E na pergunta D, agora nos leva a refletir sobre a expressão inimizade.
como é a inimizade que Paulo descreveu, a qual é introduzida em cada crente. Qual que é esse contexto de inimizade que tanto é apresentado lá em Gênesis, como também nas afirmações aqui de Paulo? Bom, Paulo ele fala muito nessa inimizade, né? Ou nesse jogo entre Conflito, a carne, o conflito, né? Entre a carne e o espírito, né? A vontade da mente, né? Junto ali com o corpo, né? O Romanos 7 traz bastante isso, né? Uma luta incessante entre o que quero e o que realmente faço. Isso mesmo. Entre a carne e o espírito. Isso mesmo. Então, quando a gente vê que quando o homem ele pecou, automaticamente ele tornou amigo de Satanás, que é o inimigo de Deus. Então, automaticamente ele tornou o inimigo de Deus. Né? E sendo inimigo de Deus, o homem estava preso, escravo, nas garras de Satanás. Mas nós vimos na pergunta anterior que Jesus ele entra em cena. Ele coloca entre Satanás e o homem, ou melhor, entre o homem e Deus, e diz, olha, eu vou resolver essa situação, né? E eu vou levar o castigo. E através de Cristo entrando em cena, então agora ele dá ao homem a oportunidade de tornar de novamente amigo de Deus e inimigo de Satanás. Então, naturalmente, existe o conflito da carne contra as coisas espirituais. Naturalmente, o homem abomina as coisas de Deus, né? Mas a partir do momento em que ele dá atenção à voz do Espírito Santo, aceita o sacrifício de Jesus, né? Que se interpõe ali como mediador entre nós e Deus, finalmente, quando convertidos, nós mudamos de lado, né? Então, aquilo que outrora amávamos, que eram as coisas carnais, agora passamos a aborrecer. E aquilo que aborrecíamos, que eram as coisas espirituais, passamos a amar, né? Então, a inimizade continua. Mas só que nós mudamos de lado nesse contexto, né? Isso mesmo. Muito bem. Então, nesse terceiro tópico, aprendemos sobre o meio de escape. Se existe um problema, esse problema tem nome, que é o pecado, e que é incentivado e é muito bem trabalhado pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás. Por outro lado, nós temos Deus que proveu a única forma, o único meio possível para que nós pudéssemos romper com o reino das trevas para adentrar ao reino espiritual. E esse tópico nos deixa ou nos lança um desafio, que é o desafio de nós a percebermos da nossa verdadeira condição e fazermos a nossa escolha entre o bem e o mal. Sermos amigos de Deus e inimigos de Satanás, ou permanecermos, né, como amigos de Satanás e inimigos de Deus. Não tem como ser amigo dos dois. Ou será de Deus, ou será do inimigo. Mas a lição diz, ou a lição vem para nos exortar, para fazermos a melhor escolha de sermos, então, amigos de Deus, tornando-nos automaticamente inimigos de Satanás.